Queridos, hoje nós vamos ter um segundo momento especial, que é então o momento da ministração da palavra. E para isso, Deus, nosso Pai, que nos ama, como já vimos, já falamos, Ele escolheu então uma pessoa para nos trazer a palavra. E o escolhido de Deus nessa noite não foi um escolhido, foi escolhida. Foi a minha esposa aqui, pastora Sara, por favor. Amém. Vamos aplaudir a Jesus na vida dela. Amém. Vamos aplaudir a Jesus, isso aí. Eu quero convidá-los então a estender a sua mão abençoada para cá. Vamos orar juntamente com ela. Pai Celestial, graças te damos. Queremos colocar, Senhor, a vida da Sara diante do Senhor, para que seja o Senhor usando-a como um vaso escolhido para ministrar a tua palavra aos nossos corações nessa noite. Pai Celestial, nós declaramos que recebemos com gratidão esta palavra do alto em nosso coração através da vida dela. Pai Celestial, te agradecemos porque o Senhor escolheu a Sara para hoje estar conosco, ministrando a tua palavra que traz vida e ela é a verdade. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Graça e paz. Todos me ouvindo bem? Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Eu quero trabalhar com vocês um pouquinho hoje. Um texto que está lá em 1 Samuel, mas eu já vou justificar antecipadamente, porque eu vou ler do 1, se eu não me engano, até o 28. Então, é bastante o texto que nós vamos ler hoje, para vocês entenderem o contexto ali do que está acontecendo e conseguirem entender aquilo que eu quero passar para vocês no dia de hoje. Eu não, né? O Senhor através da minha vida. Eu já disse boas-vindas para a Júlia, né, Júlia? E disse para a senhora também, seja bem-vinda, tá bom? O texto, então, na verdade, sim. Quando eu estava fazendo ETM, ainda que era a nossa escola de teologia, que hoje é a FATEM, essa palavra de 1 Samuel falou muito ao meu coração. Foi uma palavra que me impactou bastante quando eu estava estudando nessa escola na época. E esses dias eu estava conversando com a minha irmã e nós falamos, ela lembrou desse texto e veio. Aí, sapeando ali na internet, sabe aqueles quadradinhos daquelas pessoas, aqueles que falam sobre alguma coisa, 5 minutinhos ali, 2 minutinhos, o mesmo texto. Aí eu abri na palavra para fazer meu devocional, estava esse texto aí também. Eu falei, não, Deus está falando. Daí eu fui buscar. Deus está falando comigo? Então tá bom. Então Deus confirmou que é essa palavra de 1 Samuel 15, do 1 ao 28. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas. Presta atenção aí. Destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim, 200.000 homens da infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles. Na verdade, aqui porque eles eram amigos, essa família, dessa tribo era amigo. Na verdade, o sogro de Moisés era dessa tribo, o Jetro.
que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver, é Deus falando aqui, lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite, intercedendo, por Saul. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha o que Saul falou. Mas Samuel perguntou: então, que balido de ovelhas nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel? O Senhor o enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, e as palavras que você falou, porque temi o povo, preste atenção, e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado, e volte comigo para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei com você, por você ter rejeitado a palavra do Senhor. Ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou pela borda do manto, e este se rasgou. Então imagine a força, né? Ele segurou com força, ele chegou a rasgar o manto dele. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore
o Senhor, seu Deus. Até aqui. Gente, uma das passagens que eu achei quando eu estudei e acho até hoje uma das mais tristes e terríveis da história. Porque era um rei, na verdade, até então, eles não tinham rei sobre Israel, eram governados por juízes. E o povo pediu rei a Israel, para o Senhor, pediu rei ao Senhor. E o Senhor deu Saul como rei para eles. E o Senhor gostava, e dá para ver que Samuel, o profeta, ele gostava bastante de Saul, tinha bastante carinho pelo Saul. Mas isso não adiantou quando Deus tirou ele do reino, né? O que mais me entristece, assim, quando eu lembro dessa história que eu vejo, é o que mais me toca, é que ele tinha tudo. Ele tinha tudo para dar certo, porque ele tinha o favor do Senhor com ele. E o que ele fez com esse favor? Ele simplesmente ignorou o que o Senhor pediu e começou a atender a homens, né? Então, por isso que o título meu é Escolhas que definem o destino, aprovado ou respaldado. Esse é o título. Escolhas que definem o destino, aprovado ou respaldado. Saul, primeiro rei de Israel, preocupou-se mais em agradar aos homens do que obedecer ao mandamento de Deus. Esse erro teve consequências graves, levando à perda do seu reinado. Saul buscou a aprovação de pessoas. Ele não se importava o quanto ele estava sendo reprovado por Deus. Olha que triste. Ele não se importava o quanto ele estava sendo reprovado por Deus, desde que ele fosse respaldado por Deus. Olha a diferença. Tá? Vocês já vão entender melhor. No versículo 30 ali, pode pôr de novo só o 30, Sandra, por favor. Então Saul disse: pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos. Olha lá, o Samuel, o profeta Samuel, tinha acabado de dizer para ele que ele tinha perdido o reino. Tinha acabado de dizer para ele que Deus não ia mais estar presente com ele. E o que ele estava se preocupando? Com o que os outros iam pensar. Olha lá, ó. Pequei, mas honre-me. Ainda ele teve a ousadia de pedir para Samuel honrar ele diante dos anciãos e do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor. A presença do profeta era muito forte nessa época. O profeta carregava em si, a própria presença do profeta em si, ele carregava a presença de Deus. Então, quem estava com o profeta era muito bem visto pelas pessoas. E ele não se preocupou em perder o reinado, mas ele se preocupou em aparecer para os outros que ele era um homem de Deus. Olha a seriedade disso. Mesmo sendo reprovado, ele insistiu em ser respaldado pelo profeta, né? Já falei da presença de Deus. Há uma grande diferença entre buscar a aprovação de Deus e o respaldo de Deus. É perigoso não se importar em ser reprovado por Deus. Para ficar mais claro para vocês, eu vou dar um exemplo nosso de vida. Quando o nosso filho reprovou, nossas crianças estudavam em colégio particular. Todos sabem aqui quanto custa um colégio particular para a gente manter, né? É caro. Nós tínhamos 2 filhos nessa época na escola particular, mais o uniforme, mais os livros, mais o ônibus que levava e buscava, enfim, todo um arsenal para que aquela criança fosse bem. E o meu filho negligenciou e reprovou de ano, né? Então, o que nós fizemos no ano seguinte? Nós compramos material de novo, fizemos matrícula de novo, pagamos a mensalidade de novo, compramos todo o uniforme de novo, porque vai crescendo, né? Quer dizer, ainda, além disso, ele nessa época teve psicólogo e psicopedagogo, ainda porque a escola obrigou. Então, tinha que ter além de tudo. Então, o que quer dizer isso? Nós estávamos respaldando ele, mas nós estávamos aprovando o que ele fez, que ele reprovou? Não. Então é isso. Nós demos todo o respaldo, todo o apoio, mas nós não estávamos aprovando o que ele fez, que ele negligenciou e reprovou. Então é isso que é perigoso, porque Deus diz lá em Romanos 11, 29, eu posso estar reprovado diante de Deus
E Deus pode continuar me respaldando com os dons e com a unção. Porque, olha lá, ó, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Por isso que nós vemos, infelizmente, muitos pastores, homens de Deus, pessoas de Deus, que se dizem de Deus, na verdade, né? E que eles continuam curando, continuam libertando, continuam sendo usados por Deus, mas eles estão reprovados por Deus, fazendo um monte de barbaridade. Mas por que que eles continuam sendo usados por Deus? Aqui, entre aspas, esses usados, né? Porque os dons de Deus são irrevogáveis. Uma vez que Deus te deu um dom, está escrito na palavra, Ele jamais tira esse dom. Você faça o que você fizer. Faça o que você fizer. Esses dons não saem de você. São irrevogáveis. E isso é um perigo. Porque Ele não tira de nós, mas isso é um risco muito grande. Pois como ainda performamos, né? A gente ora, a pessoa é curada. A gente ora, o paralítico anda. A gente ora e a pessoa é liberta. E a gente começa a performar e achar que a presença de Deus está conosco. E pode não estar. Então a gente corre um risco muito grande de quando a gente desaprova, é desaprovado por Deus. Somos usados, oramos, tal, podemos achar que Deus está nos aprovando. E, na verdade, a alma busca isso. Ela até anseia por isso. Que a alma adora, né? Ser reconhecida pelos outros, pelos homens. A alma adora isso. Até anseia por nossa alma, sempre vai estar... Para nossa alma, sempre vai ser mais importante a aparência. Ser visto. A aparência de ser visto como homem ou mulher de Deus. Mas não ser verdadeiramente homem e mulher de Deus. Só o nosso espírito tem essa preocupação de ser aprovado diante de Deus. Vou repetir para vocês. Só o nosso espírito tem essa preocupação de ser aprovado diante de Deus. Saul buscou a aprovação das pessoas ao invés de honrar o compromisso espiritual que o sustentava como líder escolhido por Deus. Em sua tentativa de agradar ao povo, ele ignorou as orientações claras dadas por Samuel, o profeta de Deus, no versículo 3. Qual era a orientação de Deus? Volte lá, por favor, Sandro. 1 Samuel 15, 3. Olha a orientação clara. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente. Era para deixar alguém? O que é totalmente? Totalmente é tudo. Não poupe ninguém. Deus ainda frisou. Mate homens e mulheres, meninos e crianças. Aqui parece uma coisa absurda, né, gente? Só que nós temos que entender que Deus é um justo juiz. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas a gente tem que entender que cada nação que foi destruída por Deus no Velho Testamento foi dado chance, e mais chance, e mais chance. Geralmente se passavam 4 gerações para daí Deus destruir o povo. Mas por que Deus destruía esse povo? Esse povo era homens maus, que abusavam de crianças, abusavam dos próprios filhos. Então você vê na história, você vê isso aí. Então e aquela medida de iniquidade foi subindo. Deus foi dando chance, foi dando chance, foi dando chance. Né? E além do mais, esse povo ainda destruiu o povo de Israel, uma outra guerra anterior. Tá? Primeiro lugar, então foi dada essa ordem, era para destruir tudo. E ele deixou Amaleque, que nós vamos ver o que vai se transformar isso, e deixou os melhores dos bois, achando que era bom. Então, quantas vezes na nossa vida a gente não faz isso? A gente está cheio de boa ideia. Olha que maravilhoso, eu vou separar o melhor do gado, a melhor ovelha. Eu vou separar o melhor para o Senhor, para sacrificar o meu Deus. Não parece bonitinho aos olhos de vocês? Mas foi essa a ordem que Deus deu? Não. Então, importa mais obedecer a Deus do que sacrificar. Que isso seja, assim, uma verdade no nosso coração, que a gente se lembre disso. Primeiro ponto, ser aprovado por Deus. O que é ser aprovado por Deus? Nós podemos ver lá em 2 Timóteo, nos dá uma diretriz do que é ser aprovado por Deus. Olá. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Eu anotei aqui: manejar bem, conhecer a palavra, viver o que prega, ser um bom trabalhador, enraizar-se na verdade, que é o único que agrada a Deus, evitar argumentos inúteis, enfim, entender e praticar a palavra. É isso que a Bíblia diz quando fala manejar bem, entender e viver, praticar a palavra. Obreiro aprovado maneja bem, anda por caminhos retos, para que as pessoas se inspirem e sigam eles. Né? Nós temos que ser exemplos, mas exemplos verdadeiros, não como Saul. Saul, aparentemente, aos olhos do povo, ele estava bonitinho na fita. Nossa, todo mundo amava Saul. Saul é um homem belo, a Bíblia diz que ele era maior do que todos os homens daquela época, ele era um homem belo, bonito, chamava atenção. As pessoas gostavam de estar com Saul, mas ele estava reprovado diante de Deus. Então, o perigo de buscar a aprovação humana. As consequências de priorizar o aplauso de homens são superficialidade e distanciamento de Deus. Às vezes nós não entendemos por que a gente está se distanciando de Deus, ou estamos ficando superficiais perto de Deus, porque nós já estamos reprovados diante dele muitas vezes. É um perigo isso. A história de Saul serve de alerta quando buscamos agradar pessoas. Quando buscamos agradar pessoas, perdemos a essência do nosso chamado. Se você buscar o respaldo diante dos homens, você pode ser reprovado diante de Deus. Não tem problema ser aprovado por homens, não tem problema, de forma nenhuma. O que não pode acontecer é você ser reprovado por Deus. Se ser aprovado por homens, bom. Não é bom quando você recebe uma aprovação daquilo que você está fazendo efetivamente? É ótimo, desde que isso não seja para a reprovação de Deus. Não seja uma reprovação diante de Deus. Amém? Está claro até aqui? Gente, é um alinhamento, né? A gente tem que entender, quando a gente trabalha com livros históricos, a gente vem contando todo um contexto das histórias, né? Os livros históricos ali, depois do Pentateuco, tá? Aí, quando a gente começa a trabalhar com livros proféticos, que é o caso aqui, a gente tem que ter na mente, o profeta trazia o quê? Direção, orientação, norte. Então, quando a gente está trabalhando como profeta, com um dos livros proféticos, é isso que Deus está querendo: alinhamento, direção. Tá? A gente tem que ter isso bem claro na nossa mente. Número 3, não deixe o orgulho falar mais alto. Aliás, 2 ou 3, agora até me perdi. 2. O 2 era o perigo de buscar a aprovação humana, não falei, tudo bem, já passou. É o 3 mesmo, não deixe o orgulho falar mais alto. Isso, olha lá, Sandro espertíssimo. Obrigada. Muitas vezes nos comprometemos tanto. Gente, isso é para mim, isso aqui foi para mim, eu aprendi isso, eu vou contar uma história para vocês. Porque às vezes a gente, no muito falar, a gente peca. A própria Bíblia já diz isso. No muito falar, você peca. Né? No muito falar, há pecado. Então, às vezes a gente fala tanto com as pessoas, muitas vezes nos comprometemos tanto com as pessoas, com as aparências, que nos parece difícil voltar atrás. Né? A gente fala uma coisa e depois vai... Não devia ter falado, só que você já falou. Você já se comprometeu. Né? Parece difícil voltar atrás. E por orgulho, vamos deixando as coisas como estão, nos enganando e enganando os outros. Ficamos iludidos e Satanás nos prendeu na janela do orgulho, na jaula do orgulho. Provérbios 16, 18 nos fala muito claramente. Antes da ruína, vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Né? Então, isso já está escrito. Antes da ruína, quer dizer, antes de você cair, o que vem? A soberba, o orgulho. E esse espírito orgulhoso que leva você à queda. Aí eu vou contar uma história para vocês, minha, muito particular, quando eu trabalhava numa empresa lá em Curitiba. Eu trabalhava na área comercial, era, graças a Deus, muito bem sucedida nessa área comercial, né? E a empresa era grande, então eu estava no andar de cima ali e tal, vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Trabalhava lá no andar de cima.
E no mês lá eu tinha me programado, com aquele salário que eu já sabia, eu ganhava por um fixo e mais comissão na área comercial. Aí eu já sabia quanto que eu ia dar quanto que eu ia ter de pagamento. Eu estava lembrando outra coisa, mas tudo bem. Comissão, muito obrigada. Essa igreja é uma benção. Comissão. Então eu já sabia, eu tinha feito meus cálculos ali. Eu falei, nossa, vai dar para me trocar a geladeira. Eu tinha feito plano, vai dar para me trocar a geladeira, a máquina de lavar e mais não sei o quê. Eu sei que eu ia trocar 4 negócios em casa, assim, com o preço do mês. Para você ver como era uma boa comissão, né? Presente para o marido, né, também. E aí, contando com isso, fiquei feliz da vida. No dia do pagamento, fui lá para receber. Aí, quando eu vi meu salário, menos da metade do que eu sabia que eu tinha direito. Menos da metade. Daí, eu cheguei lá, para o gerente do setor, falei para ele, escute, o que aconteceu aqui? Está errado. Eu bem inocente ainda, achando que estava errado. Está errado isso aqui, ó. Aqui, ó. Eu fiz meu cálculo aqui, tá menos da metade aqui, tal, tal. Aí ele pegou e falou assim, o seu Araújo, ó, eu falei o nome, o diretor, né? O seu Araújo cortou a tua comissão na metade. Gente, aquilo lá, eu tinha recém me convertido, eu estava indo aqueles dias para a igreja. E aquele troço me subiu assim, sabe? Aquela coisa de injustiça. Eu não aguentei. Eu desci aquelas escadas assim, que era só eu. Atravessei aquele corredor, era um corredor enorme, assim, até o final. Fui batendo o pé. Até o final. Bati na porta lá. Ele falou para entrar, eu entrei, né? E aí ele estava falando no telefone ali, alguma coisa assim, e eu falei, eu queria falar com o senhor, pode ser? Pode, sente. Eu falei, não, não quero sentar. Eu estava braba. Não quero sentar. Aí ele falou assim, tá bom, fale. Eu falei, senhor Araújo, eu quero saber o que aconteceu, porque eu ia receber tanto, tá aqui, ó, eu tenho tudo planilhado, tá certinho aqui, e cheguei aqui, não era. Ele falou assim, porque eu decidi. Gente, falei, como que o senhor me faz, olha só, como que o senhor me faz uma coisa dessa? Aí, peguei e botei as duas mãos assim, mas assim, como que o senhor faz isso? Eu não fui uma delicada. Aí, por que o senhor fez isso? Não, eu fui grossa. E falei alto com ele, berrei com ele. Como que o senhor faz uma coisa dessa? Que injustiça, que coisa mais... Não sei o que. Aí falei, até fiquei brava de trabalhar ali. Falei, por isso que dá trabalhar aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Já aproveitei, né? Tá? Ele pegou assim, você baixa o tom, senão você vai para a rua. Eu falei, então pode me mandar para a rua. Bem assim eu falei para ele. Pode me mandar para a rua, porque eu prefiro que você me mande para a rua do que trabalhar debaixo dessa opressão aí. Gente, eu estava recém-convertida, tá? Recém. Nunca eu deveria ter feito isso. Só que eu não sabia. Que era um princípio que eu estava quebrando. Ele podia estar errado, mas ele era autoridade sobre a minha vida. E ele me mandou embora mesmo. Ligou para o RH na mesma hora, na minha frente, e mandou fazer minhas contas. E eu peguei, subi louca de braba ainda, batendo o pé. Fui lá para minha sala, subindo aquelas escadas, batendo tudo. Cheguei, se acha que eu pus quietinho numa caixa, alguma coisa assim. Peguei as caixas, fui enfiando tudo dentro assim. Peguei tudo debaixo do balho, pus no carro e fui embora. Fui embora. Aí tinha o dia de fazer o acerto lá. Fui embora. Fiquei indignada, injuriada. E tinha todo o direito de estar? Sim, eu tinha. Porque foi uma baita de uma injustiça. Né? Foi. E aí, tá bom. O que eu pensei? Gente, currículo. Eu falo inglês, eu falo italiano. Você acha? Vou ficar um mês de folga. Vou ficar um mês de folga. Depois eu começo a procurar emprego. Eu tinha o meu carro em leasing, que era um valor em dólar por mês. Estava pagando a minha casa. Tinha 2 filhos pequenos em casa. Nessa época. Aí, mas eu muito confiante, muito soberba, muito cheia de si. Peguei e falei para ele não. Daí peguei e fiquei bem tranquila. Fiquei aquele mês assim, eu passeei, eu viajei, sabe? Eu aproveitei aquele mês, fui visitar parente que eu não via, sabe? Fiz um mês. Depois de um mês, aí realmente eu preparei meu currículo, pus o meu salário que eu ganhava, mais aproximado ali, e fui levar nas melhores agências de Curitiba. Tá bom, passou um mês, nada. Passou 2 meses, nada.
Passou 3 meses, nada. Meu carro em leasing, não esqueçam. Dólar. 4º mês, eu já estava ficando desesperada. Porque eu estava com a prestação já da minha casa atrasada, já não estava pagando o carro eu perdi. O banco veio buscar na minha casa. O banco veio buscar, perdi o carro. E eu ligava para a Marielza, que é dessa mesma empresa, que era do RH. Eu falei, Mari, eu não estou conseguindo nada, você consegue mandar meu currículo? Ela era minha amiga. Consegue mandar meu currículo? Ela falou assim, claro, Sara, vou mandar. E mandava os currículos meus para todo mundo que a gente conhecia, porque a gente tinha muito conhecido, trabalhava no ramo da Poliolefinas, né, de subsídio lá para a indústria plástica, trabalhava com petróleo. Então, eu tinha muito conhecido. E tá. Ela falou assim, aí passou mais um mês. E eu ligava para ela. Mari, aí? Não, nada, Sara. Mandei para todo mundo. Eu falei, nossa, mas eu também estou entrando em contato com os clientes que me amavam. Os clientes me amavam. Depois que eu fui entender que era Deus, tá? Até então eu não tinha entendido nada, não estava entendendo nada. 5º mês, nada. 6º mês, gente, eu estava quase passando fome, 6 meses já. Não tinha mais salário, não tinha mais dinheiro, casa devendo, não tinha mais nada, não tinha condição. 6 meses. Daí eu liguei para a Marielza, eu nem lembro o que eu queria dela, para ver se ela não sabia mais de nada, alguma coisa assim. Com certeza eu estava atrás. Daí ela falou assim, Sara, tem uma vaga aqui, surgiu uma vaga aqui, mas eu estou até com vergonha de falar para você, porque é muito aquém daquilo que você exercia aqui. Daí eu falei, Mari, eu preciso trabalhar. Meus filhos já estão passando fome quase. Bem assim falei para ela. E era verdade. Aí ela falou assim, Sara, é de recepcionista. Eu falei, tudo bem, eu vou. Daí ela falou assim, só que tem mais uma coisa. Você precisa vir falar com o seu Araújo e pedir para ele. Gente, eu acho que vocês estão sentindo, porque até hoje, quando eu conto essa história, eu sinto o que eu senti naquele dia. Mas era Deus quebrando orgulho, não adianta. Deus quebra orgulho. Deus quebra orgulho. E Ele sabe, Deus toca onde toca. Aí, falei, tá bom, eu vou ter que ir. Não tinha aberto nada. Por quê? Deus fechou todas as portas, me pôs naquele caminho estreito. E aí, outra vez fui lá, fiquei esperando para começar. Marquei um horário para ir lá conversar com ele. Cheguei, ele me fez, já deu um chá de banco lá na frente, né? Fiquei umas 2 horas esperando a boa vontade dele para começar. Eu lá na frente, na recepção, esperando. Aí até que me chamaram lá para falar com ele. Gente, aquele corredor já era imenso. Aquele dia se tornou uma coisa absurda. Aí, em vez de eu ir batendo o pé como eu fui pianinho. A vontade era não ir, a vontade era não entrar. A vontade era sair correndo dali. Mas ali eu já tinha entendido que era Deus. Porque eu tive uma aula na ITM falando sobre isso. Eu falei, meu Deus, eu tenho que vencer isso. Estava sendo horrível, tinha que vencer. Aí eu fui, bati na porta, ele falou para entrar, eu entrei. Aí ele fumava cachimbo e olhava por cima assim do óculos. Aí ele só olhou assim por cima, nem me mandou entrar, nem sentar, não mandou eu sentar. Na primeira vez ele mandou eu sentar, eu não sentei. Dessa vez ele não mandou eu sentar. Eu fiquei em pé na frente dele, ele fumando aquele cachimbo, e aí ele falava com a fábrica. Aí ele atendia não sei quem. Aí ele falava não sei o quê. Gente, ele me deu um chá de uma meia hora em pé ali na frente dele. Meia hora em pé. Imagine o que Deus estava. Deus estava me moendo. Deus estava me moendo. Aí, tá bom. Até que enfim, né, uma hora assim, ele pegou e falou assim, fale. Seco. Aí eu falei, bom, senhor Araújo, em primeiro lugar, eu quero pedir perdão para o senhor pela maneira como eu o tratei na última vez que nós estivemos juntos. Porque eu entendi que eu estava fazendo uma coisa errada perante Deus. Ainda pus Deus no meio, mas era verdade. Perante Deus. O Senhor era autoridade sobre a minha vida e eu fui grossa, mal educada com o Senhor. Então, me perdoe. Eu estou aqui pedindo perdão para o Senhor. Ah, tá bom, tá perdoado. Mas assim, aquela risadinha de canto de boca, sabe? Adorando aquilo que ele estava fazendo. Porque eu estava sendo moída.
Aí, aquela risadinha que ele tinha de canto de boca, daí ele falou assim, tá bom, tá perdoado. Eu falei, mas tem mais uma coisa. Eu sei que tem uma vaga aí na recepção. Ele só me olhou assim, daí ele deu risada, ele disse, vai trabalhar, vai. Porque ele gostava de mim porque eu era uma boa funcionária, né? Mas daí houve tudo aquilo lá, aí ele falou, vai trabalhar. Gente, eu fui trabalhar. Depois que aconteceu isso, eu fiquei uma semana na recepção. No final da semana ele já disse para mim, volte para o teu posto. Já foi restituído. E ali eu voltei e comecei a vender de novo e comecei a ganhar de novo. Quer dizer, se eu soubesse que Deus queria fazer isso, eu não precisava ter esperado 6 meses. Né? Que é isso que o orgulho faz com a gente. Ele nos quebra. E enquanto a gente não acertar isso, as portas vão se fechando. Você vai perdendo tudo. Eu quase perdi minha casa. Quase. Foi por misericórdia de Deus mesmo. Tá? E aí tem uma frase do orgulho que está escrito lá na minha casa. Eu tenho essa frase anotada num papel bem grande. Escrito assim, ó. Eu não sei de quem é, então eu não posso dar o crédito. Mas não é minha, não sei de quem é. Pessoas orgulhosas só mostra na vitrine as virtudes e esconde no estoque as fraquezas. Para você confessar pecado, precisa ser humilde. Para você confessar pecado, a tua ânsia de comunhão com Deus tem que ser muito maior do que o teu ego. Vou repetir. Pessoas orgulhosas só mostram na vitrine as virtudes e esconde no estoque as fraquezas. Para você confessar pecado, precisa ser humilde. Para você confessar pecado, a tua ânsia de comunhão com o Pai tem que ser muito maior do que o teu ego. Sério, né? Muito sério isso. Enfim, deixe a luz entrar. 4º ponto. Faça um exame de consciência e responda essas perguntas para você mesmo. Tenho buscado aprovação humana ou divina? Minhas escolhas têm garantido aprovação ou respaldo de Deus? Agora você já sabe a diferença. Tenho feito minhas escolhas priorizando a obediência e a fidelidade a Deus? Essa aprovação não é medida pelo sucesso ou pela aceitação humana, mas sim pela obediência, fidelidade de um coração voltado a Deus. 5º ponto, a lição de Saul. A lição de Saul nos lembra que buscar a aprovação humana pode parecer uma saída fácil e imediata, mas a longo prazo isso nos afasta da essência do nosso chamado. E para sermos aprovados, devemos resistir à tentação de colocar o que as pessoas pensam acima do que Deus pensa e o que Ele quer para nós. E aí, para encerrar, por que essa história me tocou tanto na época, né? Para fechar esse ponto, 2 Samuel 1, 8, 10, do 8 ao 10. Ele me perguntou, quem é você? Aí, só para dar um fundo rapidinho para vocês, era Saul, que ele estava ali na guerra, né? E ele estava quase morrendo. Aí chegou, se aproximou uma pessoa dele. E ele perguntou assim, o Saul perguntou, quem é você? E ele respondeu, né? O rapaz está contando para o Davi. Ele está contando essa história para o rei Davi. Vocês podem acompanhar depois, lá está ali, ó, referência. Eu sou a Amalequita. Então ele me disse, vem aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra, embora ainda esteja bem lúcido. Quer dizer, só isso aí, não precisa mais. Muito obrigada. O que eu quero dizer com isso? Ele deixou a ponta solta lá atrás. Quem matou Saul foi um próprio amalequita. Se ele tivesse destruído totalmente os amalequitas, como Deus falou para ele fazer, ele poupou a amalequita, né? Aquele que ele poupou ou matou, exatamente, obrigada. Aquele que ele poupou ou matou. Então esse é um cuidado que nós temos que ter, né? Porque a gente pode estar abrigando a nossa própria, ou cavando a nossa própria cova. Uma reflexão. O que é mais importante em sua vida hoje? Nossa vida, eu estou falando para mim também, porque em primeiro lugar a palavra fala com a gente, né?
Corta dos dois lados. O que é mais importante em sua vida hoje? Agradarmos as pessoas ao nosso redor ou vivermos de acordo com os planos de Deus? Esses questionamentos são importantes. Podem nos ajudar a realinhar as nossas prioridades e buscar o verdadeiro propósito que Deus deseja para cada um de nós. Se você agradar a Deus, preste bem atenção nessa frase. Se você agradar a Deus, não importa quem você desagrade. Agora, em compensação, se você desagradar a Deus, já não importa quem você agrade. Amados, que o temor do Senhor, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, amado, nos convença cada dia em buscar com afinco ser aprovado diante de Deus, muito mais do que ser respaldado por Deus diante dos homens. Que a nossa busca seja pura e sempre nos lembremos do conselho de Paulo a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Que essa semente caia em solo fértil e encontre lugar no meu e no seu espírito, em nome de Jesus. Pode colocar a mão no seu coração. Pai Celestial, nós te louvamos, Pai, e nós entendemos a seriedade, Senhor, que é a gente querer viver de aparência, querer mostrar aquilo que a gente não é, querer viver uma vida que o Senhor não preparou para nós, que às vezes para mostrar para homens, Pai, como aconteceu comigo. Eu tinha tudo para mostrar para os outros. Era endividada, mas ninguém sabia, só viam as aparências, e na época era isso que importava. Então, Pai, que isso seja assim, que a gente fuja disso, que realmente o nosso coração seja simples diante do Senhor, puro diante do Senhor, que possamos ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Pai, porque ali onde o Senhor está, tendo não o teu respaldo, Senhor, mas tendo a tua aprovação, é tudo que nós precisamos, Pai. É tudo que nós precisamos. Que essa palavra que realmente toque o coração dos meus irmãos, como tocou o meu coração, Pai. Que nós possamos viver de fato essa vida cristã, como o Senhor determinou para cada um de nós, e no nível que o Senhor determinou para cada um de nós. Pai, pois que com o Senhor nós sabemos que tudo vai bem, e que nós podemos avançar, galgar lugares mais altos, mas com a Tua aprovação. Pai Celestial, Espírito Santo de Deus, não nos deixe sair desse lugar se a Tua presença não vai conosco. Não nos deixe falar aquilo que o Teu Espírito não aprova. Não nos deixe comprar aquilo que não está no Teu coração, Pai. Principalmente se a motivação estiver errada. Em nome de Cristo Jesus, nos alinha, Pai. Nós precisamos desse alinhamento, nós precisamos do Senhor indo à frente e nós junto contigo, Pai, para não vivermos essa cilada de ficarmos presos no orgulho e vivermos de aparência, mas que realmente, de fato, sermos filhos amados como somos e vivermos como tal, porque assim o Senhor nos capacitou e nos chamou para ser tudo aquilo que o Senhor já determinou. Nós já temos isso. Então, nos ajuda a alinhar o nosso coração com o Teu coração e que possamos viver, de fato, essa vida abundante, totalmente aprovado pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Pai, muito obrigada. Amém, Senhor. Amém. Permaneçam abençoados, queridos. Amém. Glória a Deus. Toda a honra e glória ao Senhor.